Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da PUC Ensina. Eu sou Gabriel Correia, aluno de Letras da PUC Minas e residente no programa Residência Pedagógica. Nessa videoaula, iremos discutir sobre discurso argumentativo, que é um tema amplo e por isso iremos focar neste momento nas definições e nas aplicações. Temos como temática a discursividade em textos de opinião. Um texto de opinião é um texto em que o autor expressa sua visão pessoal sobre um assunto, defendendo principalmente seu ponto de vista com seus argumentos. O discurso argumentativo é a forma como são organizados esses argumentos apresentados pelo autor. Essa organização deve convencer o leitor ou ouvinte de sua opinião. Um discurso argumentativo pode ter diferentes estratégias dependendo do objetivo do público e do contexto, e por isso o discurso argumentativo é muito importante para a comunicação, pois permite às pessoas expressarem suas ideias, debaterem seus pontos de vista, dialogarem diferentes perspectivas e construírem conhecimento coletivo. Algumas dessas estratégias são usar dados, fatos, exemplos para refutar ideias contrárias, comparações e citações para persuadir com emoção e usar analogias, causas e consequências para argumentar com a ética e a razão. É importante sermos coerentes e objetivos em todas essas estratégias, para que nossas argumentações possam ser consistentes e fortalecidas. Um texto de opinião, então, pode ter diferentes gêneros e formatos, como artigos, cartas, entre diversos outros gêneros. O discurso argumentativo pode se adaptar a cada um desses gêneros de acordo com as características e as normas de cada um deles. Separei, então, uma resenha acadêmica que tem como finalidade circular entre as universidades, serem lidas por acadêmicos, estudantes, né? Então, circulei aqui um trecho dessa resenha para a gente analisar. Vamos ler primeiro antes. O autor explora tais temas com profundidade, visto que através desses eventos é possível observar ambos personagens se tornarem cada vez mais complexos e verossímeis ao tentarem superar suas dificuldades sociais para viverem em harmonia com as responsabilidades que lhes são exigidas ao longo de suas vidas. Após a leitura, a gente pode analisar melhor esse trecho. Então, em uma resenha acadêmica, o discurso argumentativo deve ser mais formal, objetivo e baseado em evidências. Então, circulei 3 palavras que estão depositadas nos discursos argumentativos, ou seja, a opinião do autor. E também sublinhei os argumentos, as argumentações que deixam o discurso argumentativo mais sólido, mais consolidado, mais consistente, como eu disse anteriormente. Então, o autor da resenha diz que o autor do livro que ele leu tratou os temas com profundidade. Por quê? Porque através desses eventos é possível observar os personagens se tornarem complexos e verossímeis, que aí tem outro discurso argumentativo. Ele vai lá e coloca mais argumentação. Por que complexos e verossímeis? Porque esses personagens, eles tentam superar as dificuldades. Então o autor da resenha explicou nesse trecho todos os discursos argumentativos que ele depositou no texto, com as suas argumentações. Vamos agora então analisar uma crônica, que é um outro gênero de texto de opinião, e aqui eu separei o livro do Carlos Eduardo Novaes, A Cadeira de Dentista e Outras Crônicas. Então separei uma crônica que tem o mesmo nome do livro, que traz o seguinte trecho: Adiei o tratamento, tenho pavor de dentista. O mundo avançou nos últimos 30 anos, mas a odontologia permanece uma atividade medieval. Para mim não faz diferença um pau de arara ou uma cadeira de dentista. É tudo instrumento de tortura. Vamos analisar melhor esse trecho? Em uma crônica, então, o discurso argumentativo pode ser mais informal, mais subjetivo e é baseado em experiências pessoais. Então, separei aqui diversas palavras, né? Pavor, atividade medieval, instrumento de tortura, avançou, pau de arara, que são de- discursos argumentativos que o autor dessa crônica depositou aqui. Então, também sublinhei, claro, as argumentações que ele deu. E como a gente pode ver, a crônica ela realmente é mais informal, mais subjetiva. Por quê? Aqui o autor dessa resenha ela não pode convencer outras pessoas a terem pavor de dentista, porque cada um tem medo de alguma coisa, mas a partir desse pavor que ou o autor tem, ou o personagem que o autor criou aqui nessa crônica tem, ele vai explicando o porquê desse medo, né? Com base nas argumentações dele. Então, podemos revisar nosso conteúdo. Nessa videoaula a gente viu o que é um texto de opinião, o que é um discurso argumentativo, as estratégias de aplicação e a importância do discurso argumentativo. Vou ficando por aqui, agradeço a atenção e até a próxima videoaula.